professor Alisson Santos. Hoje vamos falar um pouco das tecnologias de produção florestal no Tocantins, focadas essencialmente na seleção de genótipos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe organizadora da AgroTeams. Para nós é sempre uma alegria participar da feira, uma oportunidade para que nós possamos apresentar nossos resultados para todo o setor produtivo e que nesse ano aí se dá de uma maneira diferente, né? Em decorrência da pandemia. Então, antes de mais nada, espero que todos estejamos bem, seguindo aí as orientações que assegurem a nossa saúde, né, da nossa família e desejo que nós possamos enfrentar esse momento com muita tranquilidade. Pois bem, como diz, nós vamos apresentar aqui alguns resultados iniciais. Na verdade, vamos fazer um panorama geral da silvicultura no Tocantins e até no Mato Piba, né? E apresentar alguns resultados dos nossos trabalhos que nós desenvolvemos em conjunto com diferentes instituições aí no Tocantins e sempre focada nessa pergunta, responder essa pergunta: quais clones de eucalipto têm apresentado um bom desempenho, né? É importante esclarecer que para responder essa pergunta requer primeiro vários anos de estudo, né, e um amplo trabalho integrado, de forma que se desenvolva um material genético para essa região e que tenha capacidade de fato de adaptação a diferentes condições de solo, de clima. Então é importante enfatizar que esses resultados são resultados iniciais, né, dos nossos trabalhos e que obviamente ainda vai requerer um bom tempo e um grande trabalho, né, no desenvolvimento de genótipos para o Tocantins. Mas de toda forma é importante enaltecer, porque acreditei que já vai estar dando um direcionamento, né, para os trabalhos futuros e principalmente para aqueles produtores aí que já estão na lida, né, no cultivo florestal. Pois bem, dentro da contextualização regional, né, é importante nós nos localizarmos isso em nível nacional. Eu trouxe para vocês um mapa do Mato Piba, né? Mato Piba, na verdade, é a região de confluência entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e oeste da Bahia, né? Inclusive aqui delimitado justamente os municípios que compõem, né, os municípios desses 4 estados que compõem essa região, né? Naturalmente, essa região é uma região com vocação de pecuária, principalmente pecuária de corte, né? E atualmente a nova fronteira agrícola do Brasil, né? Era uma região que era caracterizada pela pecuária e atualmente nós temos visto uma transformação muito rápida, né, no cultivo, em especial de grãos. E naturalmente, né, como eu trouxe para vocês aqui, onde há em verde que há um cultivo de eucalipto nessa região, né? E no caso aqui, a gente já observa que já é uma região que já há grandes áreas no cultivo de eucalipto, né? Então é importante a gente ter uma caracterização do segmento florestal nessa região, né? Aqui eu trago para vocês uma nuvem de palavras das principais termos aí buscados, né? Por ser uma nova fronteira, então a gente já depreende aí que é um grande desafio, né? Desenvolver as tecnologias capazes aí de atender às demandas, né? E naturalmente essa região, como eu disse a vocês, que é caracterizada pela pecuária de corte, a gente também observa algumas oportunidades, aí, principalmente para cultivo de sistemas integrados. Mas é interessante a gente ter bem caracterizado que essa região teve um rápido crescimento, principalmente dos anos 2010 para cá. De 2010 até 2016, a área plantada foi muito grande, né, em decorrência de vários fatores. O primeiro deles, na verdade, foi a perspectiva de implantação de algumas fábricas de celulose, em especial no Tocantins. Na verdade, em 2013, iniciou a operação da fábrica de celulose em Imperatriz, né, sul do Maranhão, que ele também, na verdade, faz divisa com o estado do Tocantins. Inclusive, vários plantios para atender a demanda dessa fábrica é realizado no Tocantins, né? Mas havia algumas perspectivas de implantação de fábrica, inclusive na região sul-sudeste do estado, e que, na verdade, esses projetos não se concretizaram e que em 2010 houve esse rápido crescimento, muitas vezes em função das perspectivas de atender a demanda dessas fábricas e também, claro, né, em decorrência ali de vários fatores naquele momento, principalmente nos incentivos para a reposição florestal.
mas essencialmente para atender as demandas do setor voltado para a base industrial. E que, na verdade, esse mercado atualmente encontra-se em consolidação, né, porque as fábricas não se concretizaram e atualmente o direcionamento do uso dessas florestas produzidas, né, nessa região tem sido essencialmente para uso energético, né, como biomassa energética, no tratamento preservativo da madeira e em algumas situações até como alternativa, né, que o produtor enxerga em função da distância dos mercados consumidores, e na região norte, lá próximo do Papagaio, para atender também o setor de papel e celulose, né, e obviamente também o setor siderúrgico, que dos polos que existem naquela região, é obviamente para atender aí no segmento energético. Pois bem, a evolução da área plantada, como diz a vocês, foi muito rápida. Esse aqui é um mapa, na verdade, para a gente ver aí a evolução, principalmente do Maranhão e Tocantins, dos anos 2010 até 2016, mais ou menos, para ter um retrato desse rápido crescimento. Né? A gente observa aí que esses dois estados, de fato, são os mais importantes aí nessa região em área, né? Mas aqui a gente observa no Tocantins, né, que houve um grande aumento, né, de 50 mil para 160 mil em 2016, mas em função da não concretização dos projetos industriais, atualmente a gente observa inclusive declínio. Em 2016 a gente observa, na verdade, uma estabilização no crescimento, né, de 2014 para frente, na verdade, já diminuiu-se o ritmo, e atualmente já em declínio decorrente já iniciou-se a colheita daqueles plantios realizados inicialmente lá em 2010, 2012. Já o Maranhão é uma situação um pouco diferente em função, né, do polo industrial já estabelecido lá. Então aqui eu trago um retrato, na verdade, de onde que há plantio florestal no estado. A gente observa que há plantio distribuído por todo o estado, né, em vários municípios, e algumas regiões, né, com maior destaque. Aqui, por exemplo, tem Brejo de Nazaré, Aliança, que havia perspectiva de implantação de uma fábrica nessa região, né? E aqui, de fato, na região norte, onde já é a região consolidada, digamos assim, né, com floresta, justamente para atender os polos siderúrgicos, principalmente aqui na região do Pará, sul do Pará, e, obviamente, a fábrica de celulose, né, que fica no Maranhão. Mas é importante a gente ter essa caracterização da distribuição dos cultivos florestais em todo o estado, né, para a gente observar aí que foram várias regiões. E a pergunta que surge, né, já focando na nossa apresentação, quais foram os genótipos utilizados? Né, a gente traz aqui um retrato para vocês de quais clones são os mais plantados. Né, a gente observa aí que a maioria desses materiais genéticos foram desenvolvidos para as outras regiões do país, né, alguns de Goiás, Minas Gerais, e inclusive algumas séries já desenvolvidas pelo Maranhão, né? E alguns clones, inclusive, que não são mais utilizados em função de alguns problemas, a exemplo da ocorrência da vespa da galha, no caso do clone 58 e o clone COP 1277. Mas e aí, quais são as principais demandas? Né? Como já discutido com vocês, a principal demanda de fato é em melhoramento genético, né? Ou seja, o desenvolvimento de genótipos adaptados a essas condições, né? Tanto de solo quanto de clima. Né? Obviamente, considerando que é uma região de nova fronteira, requer ali uma adequação das tecnologias. Né? A gente sabe que o pacote tecnológico no cultivo do eucalipto já é bem estabelecido, mas requer algumas adaptações, né? Principalmente em decorrência de algumas peculiaridades. No caso, por exemplo, do Tocantins, a gente observa que tem uma grande variação edáfica, né? Muito grande, inclusive também uma variação na precipitação, né? De sul para norte, e obviamente também que requer uma qualificação da mão de obra, né? E dentro da questão da gestão florestal, né? Esse aqui também é muito importante, principalmente na determinação do nível tecnológico e a compatibilização do nível tecnológico com as oportunidades de mercado, né? E, obviamente, aí a consolidação do mercado, né? Em função, né, do desenvolvimento e melhor comunicação entre os elos da cadeia produtiva. Pois bem,
Dentro dessa caracterização, vou agora apresentar alguns resultados pontuais, mas muito importantes dos nossos trabalhos. Na verdade, essas ações têm sido voltadas em 2 projetos, inclusive financiados pelo CNPq e pela própria Embrapa. Na verdade, são trabalhos que envolvem 2 projetos, né? A avaliação de clones multiespécie de eucalipto no Tocantins e tecnologias silviculturais para a produção de florestas energéticas. Na verdade, esses trabalhos são complementares. Foram 2 testes clonais, né? Ou seja, o que é isso? Teste de quais clones têm se adaptado. Na verdade, aqui que eu vou apresentar o resultado vai ser os testes realizados em palmas, em monocultivo e em sistemas de integração. 2 testes clonais. O primeiro deles em monocultivo foi implantado em dezembro de 2016, né, em delineamento de blocos ao acaso, 5 repetições, seguindo, na verdade, os critérios de experimentação florestal. Né? Aqui, na verdade, é importante enfatizar a questão do espaçamento. Nós já utilizamos um espaçamento um pouco maior. Né? A gente observa aí que o cultivo do eucalipto sempre se dá em 3x2 no sul-sudeste. E no Tocantins, em decorrer de vários fatores, a gente colocou num espaçamento maior, né? Buscando aí para diminuir a taxa de mortalidade. E no ILPF a gente também utilizou, na verdade, 4 clones. Né? Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco quais foram os clones que nós utilizamos. Também nos delineamentos estatísticos aí, compatíveis para que a gente obtivéssemos uma resposta mais fidedigna. Aqui nesse caso é importante enfatizar que os ranks eram compostos por 4 linhas, né? E também no espaçamento de 3x4 dentro da linha. Aqui foram os clones utilizados, no caso em monocultivo foram 9 clones. Né? A gente, na verdade, buscou os principais clones plantados em todo o estado. Dentro daqueles principais, a gente implantou os em palmas para avaliar esse comportamento. Né? O experimento foi implantado, inclusive, na área do Centro Agrotecnológico, né? Em parceria com a Seagro, que, inclusive, desde o início nos deu grande apoio no desenvolvimento dessas ações. Aqui é importante a gente enfatizar aqui as características, quais são as espécies, né? Nós normalmente buscamos híbridos, principalmente com urofila com grandes, né? E sempre também observando aqui as informações silviculturais, aqueles indivíduos que teriam perspectivas, claro, de desenvolvimento nessa região. No caso do ILPF, a gente colocou somente 4 clones, dentre aqueles 9, também que tinha maior perspectiva, e fizemos essas avaliações. Aqui já a imagem, né, do experimento, a gente observa aqui que, inclusive, por ser diferentes clones, a gente observa algumas características, né, a gente observa, inclusive, alguns não têm desrama natural em comparação com outros, na coloração, a gente observa as diferenças, né, e fizemos aí avaliações comumente, né, utilizadas na experimentação florestal, na avaliação a 6 meses, 18 e 33 meses. Fizemos avaliação de altura, diâmetro da altura do peito e algumas características qualitativas. Inclusive, nessa questão da avaliação de característica qualitativa, é importante que, nesses casos, aí, alguns clones tiveram bom desempenho em volume, mas não necessariamente com as características qualitativas, né, que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Em LPF, teve um bom desempenho, na verdade, os 4 clones utilizados, né? Inclusive, a taxa de mortalidade foi bem baixa, né? Foi de 6,4%, o que é muito bom. No monocultivo, a gente teve uma taxa de mortalidade um pouco maior, né? Foi de 15,28%, né? Isso aos 33 meses, mas que lá nos primeiros 6 meses a gente já observava que tinha 14% de mortalidade. Então, muitas vezes, quando a gente avalia a questão da mortalidade, a gente associa algum fator de adaptação. Né? A gente sabe que o período de seca no Tocantins compreende ali de maio a outubro, coincide principalmente com o período de maior temperatura e ocorrência de ventos. Né? E é interessante na questão das altas temperaturas, porque tem temperaturas altas noturnas e diurnas. Nós fizemos avaliações e a gente observou muitas vezes que chegava a temperatura noturna de 27 até 30 graus meia-noite, né? Ou seja, condições bem diferentes de outras regiões, e que muitas vezes
a gente começou a observar várias questões, né, na questão das características qualitativas. Nesse exemplo que eu trago para vocês aqui, ó, a gente observa uma descoloração foliar, né, inicialmente até a gente associou com alguma deficiência nutricional, mas observando em campo, né, a gente observa que, por exemplo, você vê que a folha de baixo continua na coloração normal, em função da insolação, da incidência solar, né. Algumas características no fuste, né, dos clones, né, a gente observava a ocorrência de cega de ponteira em alguns materiais, né, rachaduras no fuste e inclusive algumas brotações, né, no tronco da árvore, em função justamente da adaptação. Então, os resultados, né, nós vemos um ranqueamento dos 9 clones. A gente aqui destacou os 3 que ficaram em primeiro, né? De maneira geral, a gente viu que os clones tiveram um bom desempenho, né? Com destaque para esses 3, no caso o VM01, o A217 e o 975. Lembrando que isso é um ranqueamento aos 33 meses, né? Ou seja, no próximo ali do terceiro ano. Então, daí também é importante avaliar os indivíduos, né, os clones até o 7º ano, para que de fato a gente tenha uma maior segurança. Mas esse é um retrato, é importante para a gente observar aí como tem sido o comportamento desses clones. Esses aqui são os 3 que se destacaram em monocultivo. Aqui a gente traz também uma figura com a produtividade, né, de incremento médio anual. A média de incremento médio anual, ou seja, a produtividade do eucalipto no Brasil é de 40 metros cúbicos hectare ano. Aqui a gente encontrou, ficou próximo ali de 33, 34, o A217, o que demonstra ser uma realidade do estado. A gente observa aí que nos plantios, em sua maioria, tem variado de 22 a 28 metros cúbicos hectare ano de incremento. Tanto que a média dos clones aí ficará toda entre 25, 23 a 28. Né? Mas a gente destacou esses 3 primeiros. Né? É importante a gente também enfatizar que, por exemplo, avaliar esperar até o 7º ano, em decorrência de alguns materiais, por exemplo, o A217, a gente já tem observado que alguns plantios comerciais ele tem apresentado um problema a partir do 4º ano. Então a gente vai tentar aí avaliar e ver o comportamento dele nessa situação. Mas é importante a gente já ter uma dinâmica de quais clones têm se destacado, né? Principalmente o VM01, o Veracel 975. No caso de LPF também, se repetiu aí os principais clones, no ranqueamento, né, os clones que tinham apresentado melhor desempenho no monocultivo foram os mesmos no ILPF, né, aqui com destaque o A217 e o 975. Inclusive, o comportamento deles foram bem semelhantes. Uma única diferença, na verdade, que a gente observou foi que a altura em monocultivo foi uns 2 a 3 metros maior do que a média. Na verdade, a média em altura foi uns 2 metros maior do que em monocultivo. Né? Apesar daqui a gente observar a média geral para diâmetro foi um pouco menor, mais baixa. A gente observa aqui que foi o 12,67 e aqui 12,56, que na verdade é igual, né, estatisticamente. Então, esses foram os principais resultados que a gente observou aí, um retrato do comportamento desses clones nessas condições, né? Importante aqui enfatizar que esse trabalho foi realizado com uma equipe multidisciplinar. Aqui gostaria de agradecer em especial os colegas da Secretaria da Agricultura, da SEAGRO, que desde o início nos forneceu um grande apoio, né, ali nas pessoas da Arlete e do Zé Américo, que sempre ali sempre se manteve dispostos e até entusiasmados com o nosso trabalho, que é muito bom, foi uma alegria para nós trabalhar sempre em conjunto. Aos professores e alunos da Unitins, que sempre nos forneceram um grande apoio, inclusive na parte operacional. A equipe, né, os alunos, os professores do Senar Florestas, né, que o Senar tem um Custec de Florestas em Palmas, e vários prestadores de serviços, né, que nos apoiaram desde o início dessas ações. E, obviamente, também agradecer a toda a equipe da Embrapa, da Unidade de Palmas, né, a Pesca e Aquicultura, que nos forneceu todo o apoio, né, na condução dessas ações. Então, nosso muito obrigado. Esperei que a gente possamos contribuir aí com um retrato do desenvolvimento desses genótipos e que possa contribuir com o setor. Agradeço pela oportunidade mais uma vez e muito obrigado.
Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.